Sensor de fadiga. Você sabe o que é isso? Como funciona? Como deveria funcionar? A empresa tem direito sobre as minhas imagens capturadas por essa máquina? E a minha privacidade? Como fica a sua privacidade? Será que ela desliga mesmo após o corte da ignição? Esta e outras perguntas logo após a vinheta. Roda a vinheta aí. Você está no melhor do YouTube, Mr. Abel. Você está no melhor do YouTube, Mr. Abel. Você está no melhor do YouTube, Mr. Abel. Você está no melhor do YouTube, Mr. Abelson. Olá, senhoras e senhores. Para quem não me conhece, meu nome é Abelson Santos. Seja bem-vindo ao canal. Se você não é inscrito, se inscreva, comente, compartilhe. Esse vídeo literalmente já merece o seu like. Senhoras e senhores, quando a ESSO foi extinta aqui no Brasil, a Cosan assumiu a ESSO, hoje é chamada de Ryzen. E nós motoristas que rodavam à noite, eu por exemplo, ganhamos este aparelhinho, tá? Esse aparelhinho aqui é o famoso sensor de fadiga. Tudo começou aqui. Eu vou abrir para que você possa conhecer por dentro, mas primeiro ele ficava em nossos ouvidos, desse jeito. Os grandes engenheiros de segurança, técnicos de segurança, por achar que nós ganhávamos a periculosidade, eles adicionaram esse aparelhinho ao nosso ouvido, trazendo transtorno, dor de cabeça, zumbido. Ou seja, você está dirigindo normalmente, você dava aquela cochilada, ele apitava, assim ó. Escutou? Se você virasse a cabeça para cá durante muito tempo, e estivesse olhando, ele apitava. Isso porque nós ganhávamos o 30% de periculosidade. Se você virasse a cabeça por outro lado numa manobra, ele apitava também. Se você fosse ligar o ar-condicionado ou o rádio do caminhão, ele também apitava. Ouçam. E conseguimos, dentro da justiça trabalhista, provar que isso estava errado, porque os ruídos traziam transtornos, insônia, ansiedade, sistema nervoso do motorista foi abalado, não só dos homens, quanto das mulheres. Algumas mulheres que trabalhavam também na empresa, elas tiveram problema no seu ciclo menstrual. Sim. E conseguimos provar que isso estava errado. E isso foi abolido. Este barulho tirou o sono de muita gente, saúde, entre outros. E como que ele funcionava? Observe. Essa bolinha que vocês estão vendo aqui dentro desse vidrinho aqui, é gelatinosa, isso aqui é mercúrio, já trazendo uma pequena radioatividade para o motorista. E aqui eram 3 baterias que geravam energia. E aqui o microfone fazendo esse barulho. Ou seja, quando o mercúrio saía do seu nível 0, tá vendo? E ele voltava para trás, parava. Se você abaixasse a cabeça, ele parava. Se você virasse para o lado, ele também fazia o mesmo barulho. Lá nos Estados Unidos, onde fica a base da ESSO, e se uniu com a Shell e chegaram a um acordo comum. Um médico do trabalho, uma fonoaudióloga, um engenheiro de segurança e um mestre de hardware, software, e desenvolveram o que hoje nós chamamos de sensores de fadiga. Eles são bem tecnológicos, são bem avançados, bem resumidos, mas existe uma par de erros. Por exemplo, o barulho, esse barulhinho, ainda persistem. Por exemplo, nós temos o barulho de velocidade, o barulho do teclado, do rastreador, que fica bem na nossa frente, alerta de mensagem, saída de faixa, entre outros. Esses dias eu estava trafegando, ontem eu estava trafegando na Marginal Pinheiros. Acredite se quiser, não cabe
um veículo na faixa. Agora você imagina o tormento que é esse efeito sonoro no seu ouvido o tempo todo. Se o caminhão não cabe na faixa, ele apita, fala que você está comendo faixa. Esse barulho, e eu dirigindo, esse barulho o tempo todo. Não desse aparelho, do aparelho que eu vou mostrar para vocês hoje, que é super tecnológico. Eu vou deixar o link do aparelho aqui na descrição, vou deixar um PDF de como o aparelho funciona, de como que ele é, e para que vocês possam ter ideia. Só que quando uma carreta faz uma curva, você está andando, a carreta faz a curva, automaticamente ela come um pedaço da faixa, da direita ou da esquerda. Não tem jeito de evitar. Agora imagine um cara de um rodotrem, um veículo com 30 metros. Eu convido o pessoal do software, os engenheiros, a dar uma volta conosco. Fica uma viagem inteira com a gente de ida e vinda, para onde que for, para o sul, para o nordeste, para o leste, para o oeste. Depois de 30 dias, volta com a gente e vê se essa saúde psicológica tá legal. Esse aparelho que eu vou mostrar para vocês, ele tem alguns erros, muitos erros. Por exemplo, ao manobrar um carro de ré, você tem que olhar para a direita. Ele fala que você está disperso à direção. Se você vai fazer uma conversão à esquerda, você vai olhar o retrovisor para que a carreta não suba guia, ou meio-fio, ou gelo baiano. Ela fala que você não está prestando atenção na direção e automaticamente ela já te fala que uma advertência foi aplicada. Se você ficar com a boca muito aberta, assim ó, às vezes eu estou pensando, eu abro a boca, ela fala que eu estou com fadiga, mais outro barulho. Mas o mais engraçado é que se um motoqueiro ficar na frente do seu veículo, ele não acusa, ele não enxerga, ele não lê o motoqueiro. Se você estiver andando numa faixa e você mudar de faixa e não armar o indicador de direção, a tal falada seta, o que acontece? Ele fala que você cruzou a faixa sem indicar o seu movimento. Mas nessa mesma faixa, se você colocar o veículo em cima da faixa e ir andando vagarosamente, e cruzar 3, 4 faixas, ele não lê. Na velocidade acima de 30 km, ele já fala que você vai fazer uma colisão traseira. Já dá um alerta. Fala assim, colisão traseira, perigo, uma advertência foi aplicada. Mas você está dirigindo, você abre um espaço de 40 metros na tua frente, sendo que o maior curso de direção defensiva, chamado Smith System, fala que você tem que estar a 6 segundos do veículo da sua frente. Se você for um rodotrem ou um bitrem, você tem que estar 8 segundos. Só que no Brasil, nós brasileiros, eu também dirijo meu carro de passeio, nós somos impacientes, nós somos mal educados no trânsito. Quando se trata no quesito trânsito, todo mundo quer ficar à frente. Ninguém quer ficar atrás de uma carreta ou de um caminhão baú, seja lá qual for. O cidadão, ele te corta, mas ele corta quase em cima de você batendo. E um alarme é disparado, falando que você não resguardou. Pô, coitado do cara que fica olhando ou monitorando isso de noite. Ontem, eu vinha no arco metropolitano, já para encerrar minha viagem, eu comecei a coçar o ouvido, dessa maneira. O meu caminhão automaticamente foi avisado que eu estava telefonando, e eu estava apenas com um dedo indicador, o mindinho, não sei, coçando o ouvido. É um hábito que quase todos nós temos. Tudo bem, é anti-higiênico, concordo com você. Mas quem nunca fez isso? Existem muitos ajustes a ser feito. Muitos. Aonde que todos eles não favorecem ao motorista. O que vem a ser um T4S da Sascar? É um sistema revolucionário que ele não precisa fazer. O que vem a ser um T4S da Sascar? Olha aqui a foto aqui do lado do cidadão. Ele não precisa de fio para se conectar em nenhuma parte do caminhão. Ele basicamente são terminais inteligentes espalhados no caminhão, aonde que ele vai trabalhar da mesma maneira que o outro trabalha, mas ainda melhor, porque ele não precisa de fio.
Então, caso o meliante tente roubar o caminhão, cortar para desmontar o painel, ele vai estar em um lugar único, exclusivo, nunca se repete no mesmo caminhão, somente quem montou e a empresa que vai saber. Mas isso não quer dizer que você é um péssimo profissional, muito pelo contrário. Meu amigo, se você não deve nada a ninguém, a câmera está aí, você vai trabalhar tranquilo. Simples, a empresa coloca a câmera para que possa protegê-la. Qualquer empresa, você vai encontrar na Transjordana, aqui no Rio as empresas de combustível quase todas têm. E quando o empresário ele fala que está te protegendo, não, na realidade ele está se resguardando. Se alguém bater no carro dele, ele tem como provar. Ou até mesmo se você estiver dirigindo com sono e você vir fazer algum acidente, ele tem como provar. E você também pode usar pelo lado positivo, ao seu favor. Se você tem uma condução correta, uma condução positiva, você vai falar, em tal hora, em tal lugar, no momento tal, pode puxar a filmagem. E isto vai lhe ser favorável. Ou seja, você está no meio de uma faca de dois gumes. Se você dirige errado, você vai ser prejudicado. Se você dirige da maneira correta, você vai ter uma arma de defesa. Mas aqui no Rio de Janeiro, muitas empresas pagaram indenizações grandes, inclusive até milionária, para motoristas, por causa do direito de imagem de quebra de sigilo. Então o senhor empresário, quando for filmar, pense bem no que vai fazer. Pense bem aonde que vai divulgar. Torre de controle. O que vem a ser torre de controle? É um local onde que tem vários e diversos monitores de TV, vários funcionários te atendendo. No momento em que você precisar falar com um, ele vai te atender. Em nenhum momento ele vai falar, aguarda que eu não posso te atender. Não, ele vai te atender. Porque você está na rua, você está sozinho, diferente de um piloto de avião. Imagine você, se você é um piloto de avião, você não tem pista, aí você está lá no céu, uma turbina do seu 747 entrou em colapso. Aí você que fala, Mayday, Mayday, torre, torre, Mayday, na escuta, cara, um momento que daqui a pouquinho eu vou te atender, estou resolvendo um problema aqui. Acabou. Aqui na Terra, nós motoristas, nós só contamos com, eu já falei nos vídeos, 5 elementos da direção defensiva. Nós contamos com Deus, em primeiro lugar, uma boa noite de sono livre de bebidas alcoólicas, de drogas ou qualquer outro medicamento que se encaixe dentro do segundo item que eu falei. Então, senhoras e senhores, torre de controle é um local onde tem diversos computadores, diversos funcionários te atendendo para lhe auxiliar. Hoje, a maioria das empresas não usa mais gerenciamento de risco. Hoje elas têm o gerenciamento próprio, a própria seguradora, tá? E o próprio monitoramento, onde que o motorista interage com a empresa. Eu vou fazer a rota tal, tal e tal e tal. E se ele precisar alterar por causa de um acidente, ou ele achar que não está seguro passar por ali, por exemplo, Ibó, ele pode muito bem falar assim, eu não vou passar por aqui, eu vou passar por lá. Aí ele para o carro antes, avisa, ele informa o trajeto, envia para a empresa a rota que ele irá tomar a seguir, e assim será feito mais uma vez um monitoramento seguro. Eu vou estar na rua daqui a pouco, eu estou em hora de almoço. Daqui a pouco eu vou estar seguindo para a Volvo e os senhores verão mais ou menos alguns erros que acontecem com esse tipo de sistema novo que está sendo implantado a nível nacional. Isso surgiu lá na Raizen. A Raizen não usa mais esse sistema. A Transjordana, ela usa o limitador de faixa, mas também não usa mais esse sistema. E daqui a pouquinho, depois do meu almoço, nós estaremos juntos aí na pista.
Me aguarda aí, não sai daí não, tá? Já dá o seu like, compartilha aí com seu amigo e eu volto já já. Senhoras e senhores, eu vos apresento um dos maiores sistemas revolucionários em monitoramento. Atrelado ao sistema T4S da Sascar, essa câmera ela filma tanto pelo lado de fora externo quanto interno. Há quem diga que depois que a chave do veículo é desconectada, a câmera não filma. Mas eu, em conversa com o próprio fabricante hoje, onde que ele me enviou o PDF, que eu já falei que eu vou deixar aqui na descrição para vocês, eles alegam que a câmera funciona 24 horas. Se isso for verdade, adeus privacidade. Nós temos aqui o limitador de faixa, onde que fica um veículo aqui no centro e você tem que andar no centro da faixa. É como se você estivesse fazendo um teste de direção. Mas você nunca será aprovado. Por qualquer movimento ou descuido, qualquer um que cortar você ou te dar uma fechada, você não consegue evitar o sinal sonoro. Violação, fadiga, fumando, e olha que eu nem fumo, hein? Eu vou mostrar para vocês na íntegra como isso funciona e alguns erros. Aqui nós temos a tal falar da câmera. É um preço até considerado, tá? Aqui ela indica que ela está ativa. Nós temos aqui a presença de uma pessoa na cabine, sou eu. Aqui nós temos aqui esse sinal, esse satélite aqui, esse desenho, que ela funciona satelital, ela tem um chip, ela tem internet. Do outro lado você pode colocar um cartão de memória para você gravar. Aqui você tem um microfone. Aqui você vai fazer gravações noturnas, o infravermelho, vai acender 4 lâmpadas ali. Desliguei a chave e ela continua ativa. Tá vendo? A chave está desligada, vou entrar em módulo de segurança, mas a câmera continua ativa. E do lado de cá é um alto-falante que emite todas as mensagens da sua condução durante o dia. Logicamente que isso é um aparelho da empresa, nós temos que respeitar. Isso daqui modo seguro ativado. Viu? Ela é ligada ao GPS, ela é ligada ao rastreador. Esse rastreador é o T4S da Sascar. Bom, vou mostrar alguns erros aqui para vocês. Vocês estão vendo que eu estou saindo de uma faixa coletora. Vou pegar uma faixa expressa agora, BR-101. Esse barulhinho aqui é meu indicador de direção, a seta, armado para a esquerda, para onde que eu devo entrar. Eu entrei, ela desliga sozinha. Advertência, mudança de faixa sem sinalização. Vocês escutaram? Me deu uma advertência falando que eu não sinalizei. É complicado, sabe? Esses erros. Outro erro clássico aqui, ó. Eu tô a mais de 50 metros de distância do caminhão da minha frente. Ele já me apareceu aqui 3.5. Eu ainda não sei o que significa. 2.5. Eu me aproximando. Ele já tá apitando no meu ouvido e vai falar que eu posso bater, ó. Atenção,
E eu tô a mais de 20 metros do veículo da frente agora. E ele já deu distância insegura. E se eu me aproximar mais, ele vai falar que eu tô com risco de colisão. Mas porém, em baixa velocidade, ele não faz nada. Ó, outro erro. Eu não vou sinalizar as minhas intenções de mudança de faixa. Ele não vai acusar. Mais uma vez, ó. Vagarosamente, ó. Mais uma vez, vagarosamente. Vou mudar de faixa. Se eu mudar devagar, eu burlo o sistema. Isso é um erro. Ó, tô parado. Tô a 10, 15, 18, 22, 25 km por hora. Tô próximo desse ônibus. Vou me aproximar mais ainda. Nessa velocidade, ele não faz nada. Por quê? É um algoritmo que vai converter a velocidade que você está empreendendo mais a distância que você está se aproximando do veículo à sua frente. O somatório dessas duas equações que vai dizer se você está correndo um suposto risco de colisão traseira. Mas isso não quer dizer que você vá bater. Mas quem está do outro lado, no escritório, sentadinho com o ar-condicionado, vai fazer a simples pergunta: e se bate? E se acontece? E muitas das vezes, essa pessoa que nunca atuou na área do transporte acaba deixando um chefe de família, talvez até com algum filho com problema de saúde que necessita daquele emprego, necessita daquele plano de saúde na rua. Eu sou de uma época que para você trabalhar na área de transporte, você tinha que ser do transporte. Lembra que eu falei lá atrás que ele não lê moto? Eu vou me aproximar aqui, próximo dessa moto aqui, estou na velocidade de 70 km, 68. Vou me aproximar e ele não vai reconhecer a moto, ó. Eu estou basicamente 1 metro, 2 metros da moto e ele não reconhece. Por que será? A moto é pequena? É invisível ao sistema? Não sei. Agora eu vou me aproximar do veículo à frente. Já acusou infração. Aviso de colisão. Aviso de colisão. Tá vendo? Eu tô a 3 metros do veículo, ele já falou isso a 50 km por hora. Repetindo, a 50 km por hora, ele me deu um aviso de colisão. E a distância de 3 metros. E na moto, ele não falou nada. Em baixa velocidade ele não faz nada, 40 km por hora.
Meus amigos, recapitulando, nós hoje conhecemos, identificamos alguns erros, conhecemos um novo aparelho de fadiga e monitoramento em tempo real via satélite, com cartão SD, via chip, que é a internet, web. Nós identificamos alguns erros, algumas falhas, tá? Vocês viram, eu coloquei a mão na orelha para coçar, ele não falou nada. Ontem ele falou que eu estava mexendo ao telefone, né? Isso é uma acusação, um erro gravíssimo. Mostrei para vocês que não é tão eficiente um equipamento desse, pelo valor que era para poder interagir junto com o caminhão e frear o caminhão numa colisão. Falei sobre torre de controle, como que a torre de controle funciona, né? Falei sobre o embarque do caminhão na viagem, que se a empresa tivesse a própria torre de controle, ela mesma faria todo o percurso de viagem interagido em tempo real, on time, com o motorista. Lembra que eu te falei? Entender para melhor atender. Falei também que precisa explicar para cada funcionário da empresa, para quem está do outro lado do para-brisa, ou seja, aqueles que estão no escritório, aprender, fazer um curso full time, um curso ali focado em cima daquilo e dar respostas em tempo real, como se alguém perguntasse para o matemático quanto é 1 mais 1, o cara 2. Imagina você, se um piloto de avião, conforme eu já falei, está lá nas alturas e do nada ele grita Mayday, Mayday, SOS, e alguém fala assim, aguarda na linha que eu já vou te resolver aí, tá? E desliga o telefone. Quando o motorista teu ou de qualquer empresa, seja ela qual for, te ligar, atenda, dê resposta a ele, porque ele nem sempre ele pode parar. Tá vendo essa empresinha aqui, G7? Modo seguro ativado. Uma baita casa. As respostas são rápidas. A Rames, VB Transportes, a que me chamou para me trabalhar nela, e eu estava viajando, perdi a entrevista. A Dalsóquio, né? A Mirassol Transportes, uma empresa modal, ela tem a torre de controle. São diversos monitores espalhados. Do outro lado, você vai ter pessoas no computador com headphone para te atender. São funcionários que veste a mesma camisa, sabe o que você está passando, sabe o que você precisa, conhece o motorista, sabe se ele está armando ou não. Nós falamos com pessoas lá do Rio Grande do Sul, entendeu? Que não tem a nossa cultura, não tem. Ontem eu fui fazer um checklist, ontem, no feriado. Eu estava dentro de uma unidade de aço, diga-se de passagem, uma das maiores do Brasil, ou talvez a maior. Não pode subir no caminhão. A garota cismou que eu tinha que subir no caminhão para soltar a tomada. E lá em cima no teto do caminhão, para ver o que estava acontecendo, ver se tem alguma coisa na antena do rastreador. Eu falei para ela milhares de vezes, milhares de formas, eu não tenho como fazer nada. A única coisa que eu posso fazer é movimentar o caminhão. Se fosse o pessoal da minha empresa, eles já iriam saber que eu não posso subir no caminhão. É proibido. Imagina a queda de altura. Eu me quebro ou me acidento dentro de uma empresa multinacional. Olha a repercussão que isso vai dar. Então, senhor empresário, investir em tecnologia é legal.
nota 10. Mas investir no ser humano é mais legal ainda. Investir em treinamento nem se fala, tá? Quem sabe do assunto do motorista é o motorista, não é o outro tipo de pessoa. Para você dar aula para motorista, tem que ser motorista. A minha empresa que eu trabalho hoje, ela me deu um curso sobre economia, direção econômica, direção defensiva, mecânica básica. Vou falar aqui baixinho, com excelente profissional gabaritado. Eu martelei esse cidadão de todas as formas. O gerente da minha empresa acompanhou. Eu martelei e o cara tinha resposta para todas as perguntas que eu fiz. Por quê? Ele foi motorista. Não adianta você pegar um padeiro, um cozinheiro ou um escriturário, botar para dar instrução. Ele vai ler um papel ou vai pegar na internet, e eu vivencio isso todos os dias. Nós vivenciamos isso todos os dias. Nós vamos saber ponto de fulgor, queda da própria altura, nós vamos entender de INR, mecânica. Eu espero que você possa ter gostado, não quero ofender ninguém. Se você já gostou, se inscreva, deixe o seu like. E se você quer saber como funciona o T4S, se esse vídeo tiver bastante visualizações e você pedir, na próxima folga que eu tiver, sem ser essa agora, outra, eu vou direto na Sascar. Já liguei para Sascar, o rapaz falou que me recebe de braços abertos. E eu vou mostrar para você como é que funciona e como é que o pessoal, os ladrões, os meliantes, burlam esse sistema, em que ponto eles entram para abordar o motorista, como que ele rouba o caminhão e ele faz um caminhão sumir debaixo do teu nariz. Pode ser T4S, XS5, pode ser qualquer coisa. Se o seu caminhão tiver pedido aquele modelo e no dia você passou em frente ao meliante, aposte, você vai perder o seu caminhão. Gente, um forte abraço, Deus abençoe a todos. Um bom final de semana, eu estou indo para casa curtir uma folga, vou ver minha família.